Estamos de regresso na companhia do professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, estávamos antes deste intervalo aqui a destacar a questão relacionada com a eventual entrega de um prémio Nobel que foi atribuído pela Noruega a Maria Corina Machado, que já manifestou a intenção de o entregar a Donald Trump. Que interpretação é que Donald Trump fez deste gesto? E também que análise é que faz das críticas que aproveitou para dirigir, mais uma vez, à Academia? Donald Trump entendeu que ficaria muito honrado porque se faria justiça e que a Academia norueguesa não tinha feito justiça, que ele tinha terminado com 8 guerras, era ele que merecia o prémio e uma vez que a Academia não lhe o atribuiu, ele entendeu que Maria Corina Machado, para além de lhe ter dedicado, até mais do que isso, ele sentir-se honrado se ela o partilhasse e mais, se lhe o entregasse, no sentido de que ele é que merecia o prémio. Voltando à questão das homenagens, nunca se pedem, nunca se recusam, nunca se agradecem e não se endossam. Significa que Maria Corina Machado é uma falta de respeito pela Academia norueguesa, que lhe atribuiu o Prémio Nobel da Paz, se ela o endossa a Donald Trump, porque isto não é aceitável. Quando nós recebemos uma homenagem e não a podemos recusar e não nos sentimos muito confortáveis com ela, situação que não é o caso, o que é que nós fazemos? Não a usamos, mas não a devolvemos, não a usamos. Ora, ela sente-se muito confortável com esta homenagem. Ela sentiu que era um prémio para a sua luta pela libertação da Venezuela. Portanto, ela está numa posição agradecida de reconhecimento, embora, como eu disse, as homenagens não se agradeçam, agradece ao povo que a apoia e que é a razão de ser da sua luta. E nesta perspectiva, endossar a Donald Trump para poder fazer parte da solução do dia seguinte é má política. E porquê é que é má política? Porque verdadeiramente acaba por, a nível da Academia, haver como que um desrespeito pelas regras académicas e por um prémio que, temos de perceber, é um prémio muito importante para uma luta, é um prémio carreira. E porquê carreira? Carreira por uma luta que ela faz não em nome individual, mas em nome do seu povo. Exato. E é evidente que se Donald Trump disse que ela é muito simpática, mas não tem respaldo popular, o entregar o prémio a Donald Trump não aumentaria esse respeito, até porque na Venezuela e na Colômbia e na Bolívia está a crescer um sentimento, está a recrudescer um sentimento anti-americano por causa desta intervenção. Repare, há esta intervenção e a ameaça de outras. De outras, precisamente. Com Donald Trump a dizer também, nesta mesma entrevista, há pouco víamos declarações relacionadas com Maria Corina Machado, mas nesta entrevista a dizer que os Estados Unidos vão iniciar ataques terrestres contra os cartéis. E é um bocadinho a reboque disso que também cresce essa tensão a um outro nível. Os cartéis estão todos operacionais, tanto na Colômbia, como na Venezuela, como na fronteira entre ambos. O que é que acontece? O líder da Colômbia vem de um destes movimentos que eram considerados movimentos terroristas. Havia na Colômbia as FARC, que eram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que queriam chegar ao poder e eram consideradas pelo regime forças terroristas. O que é que acontece? As FARC acabaram por assinar a paz. E assinaram a paz em 2016. E entregaram as armas à ONU. Eu tenho aqui o número, entregaram 8.994 armas que foram depois derretidas para fazer 3 monumentos à paz. E entregaram 38 toneladas de explosivos, que significa que tinham uma grande capacidade operacional. E então os Estados Unidos consideravam as FARC um grupo terrorista, retiraram-no da lista das organizações terroristas. O problema é que as FARC tiveram dissidentes, gente que não concordou com este acordo com o regime, com o deixar de lutar contra o regime. E o que nós temos agora aqui é que essas fações que saíram das FARC estão neste momento a controlar o narcotráfico, tanto na Venezuela como na Colômbia, como na fronteira entre ambos. E o que é que acontece? O líder de uma dessas fações, que é a fação é o Estado-Maior Central, a sigla é EMC, Estado-Maior Central, o líder dessa fação, que é Néstor Gregório Vera,
O que é que Néstor Gregório Vera fez? Convidou os outros membros das outras fações, que são seus rivais, para se juntarem todos. Contra quem? Contra a influência de Donald Trump e do poder americano, tanto na Venezuela como na Colômbia. E, em última análise, isso pode conduzir-nos a que tipo de ações? É que, verdadeiramente, a segunda intervenção foi adiada, foi cancelada, mas agora pode não ser contra o governo, mas contra estes grupos terroristas, estes grupos que controlam o narcotráfico, que são rivais entre si, mas que parecem agora ter encontrado um inimigo comum. Há aqui um grupo muito importante, que é o Exército de Libertação Nacional, o ELN. O ELN é o que está mais ativo na fronteira entre a Venezuela e a Bolívia. E também parece disponível para fazer este acordo, que é um acordo que percebemos claramente tácito, no sentido de que, neste momento, temos um inimigo comum. E que força é que teria eventualmente uma aliança desse Tem grande, porque eu que estudo os grupos terroristas ali, já mapeei 4 organizações terroristas, todas elas ligadas, primeiro, às Farc, mas que hoje são grupos dissidentes, que são grupos rivais, mas que estão disponíveis para se juntar. E estes 4 grupos acabam por ter muitos operacionais e continuam a ter muitos refúgios na zona das montanhas e continuam a alimentar-se do quê? Do narcotráfico. Portanto, são grupos criminosos, são grupos terroristas. E é evidente que é para estes grupos que, mais tarde ou mais cedo, Donald Trump vai, obrigatoriamente, ter de movimentar forças. Porquê? Porque eles não estão disponíveis nem para a forma como a Colômbia está a ser gerida. Eles não se revêem no modelo, na presidência do atual presidente da Colômbia, mas também não aceitam a questão da Venezuela, de Maduro, portanto, ter sido deposto, chamemos-lhe assim, ou pelo menos preso e retirado da Venezuela. São grupos que têm um grande sentimento de que é nisto revolucionário. São grupos marxistas, o seu ideal é um ideal muito socialista e que ainda continua a ter muito a ver com Simón Bolívar, com Hugo Sánchez, com o próprio Maduro e com este espírito de guerrilheiro. Porque depois temos, por exemplo, Evo Morales, é aquilo que eu ontem aqui expliquei. Que os Estados Unidos estarão capazes de fazer frente a essa união? O terrorismo nunca se vence. O terrorismo controla-se. Porque estes grupos, por mais pequenos que sejam, vão continuar ativos. E o que vai acontecer é que podem prender as chefias, podem matar as chefias, já aconteceu variadíssimas vezes. Estes grupos são grupos que têm muito pouco amor à vida. São grupos em que, neste livro do terrorismo religioso, eu explico claramente que a vida para eles, tanto a dos outros quanto a deles, tem muito pouco valor. O que valem é as causas e, em nome dessas causas, eles dedicam-se a atividades perfeitamente ilícitas, como, por exemplo, o narcotráfico. É um grande perigo, tanto para a Colômbia, como para a Venezuela, como para a América Latina como um todo. Porquê? Porque nós percebemos que a Bolívia é um dos países, a Colômbia é outro, o Peru é outro, que são os principais produtores de cocaína, como aqui temos vindo a dizer. Mas o problema não é apenas o elemento produzir. Há mais do que isso. Há o elemento, portanto, transportar. E o que acontece é que estes grupos estão envolvidos e têm células também nos Estados Unidos. E de que forma é que poderão contribuir para o desacelerar do processo agora, na era pós-Maduro, que se pretendia e que os Estados Unidos pretendem iniciar agora na Venezuela? Põem claramente sempre areia na engrenagem. E porquê é que põem areia na engrenagem? Porque quando o processo parece que corre, e nós já temos dificuldades, se eles correm como efetivamente a administração norte-americana diz. Porquê? Porque percebemos também de uma forma muito nítida que Donald Trump tem sempre uma visão muito otimista e acha que resolve tudo. Repara, no caso de Cuba, ele diz: Cuba, vamos lá destruir aquilo, mas cá não é preciso. Ela cai por ela. Há 45 anos está para cair, vai cair por ela. Esta visão muito otimista de Donald Trump também o leva muitas vezes a desvalorizar a intervenção destes grupos. Ora, estes grupos combatem em nome de ideais que para eles são, portanto, causas. E é evidente que
as ideias não são aceites por serem verdadeiras ou falsas. É por nós querermos acreditar nelas. E eles continuam a acreditar nesta mensagem marxista bolivariana. E este elemento vai ser fundamental para percebermos que o exército dos Estados Unidos vai ter de se confrontar com esta guerrilha. E porquê? Porque tanto o governo da Colômbia como o governo da Venezuela não têm força para se impor a estas guerrilhas.